Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Laura, sou professora de Biologia e hoje eu vou falar sobre uma coisa muito importante que está no nosso cotidiano sempre. Se chama fermentação. Como assim no nosso cotidiano? Os pães que a gente ingere, os queijos. Deixa eu ver, aqui é todo mundo menor de idade, mas a cerveja que o papai ingere, os vinhos que a mamãe ingere, tudo isso é feito pela fermentação. Então, hoje a gente vai entender como esse processo funciona. Bom, começando falando o que é fermentação, né? A fermentação é um processo pelo qual a matéria orgânica é parcialmente degradada e a energia química nela armazenada é liberada e utilizada na produção de moléculas de ATP, que é adenosina trisfosfato, em que ficará armazenada para ser utilizada posteriormente em diversas reações do organismo. Esse processo é realizado por algumas espécies de fungos, bactérias, protistas, bem como por alguns tecidos animais e vegetais. A fermentação ela ocorre na ausência do oxigênio, ou seja, é um processo anaeróbico, e o seu estado energético é bem menor do que o obtido por meio de processos aeróbicos, como, por exemplo, a respiração celular. Processos aeróbicos são os que ocorrem com a presença de oxigênio. Independente do ser vivo que está realizando a fermentação, ela sempre ocorre no citoplasma ou no citosol da célula, e com o auxílio de enzimas, as quais atuam como catalisadores. Assim sendo, podemos dizer que a fermentação é uma via de produção energética que utiliza uma matéria orgânica como a glicose. Antes da fermentação ocorrer, um processo denominado de glicólise é realizado. Agora, a gente vai falar como ocorre a fermentação. O processo de fermentação ele se inicia com a degradação de moléculas de glicose, constituída por 6 carbonos, onde 2 delas contêm 3 carbonos cada uma, e elas são denominadas de piruvato. Esse processo ele é conhecido como glicólise. Ele ocorre no citosol da célula e consiste em 10 reações que ocorrem em 2 etapas. Na primeira etapa, ocorre a fosforilação da glicose, que, ao receber fosfato proveniente de 2 moléculas de ATP, torna-se quimicamente ativa. Nessa fase, há então o gasto de energia. Já na segunda etapa, ocorre a oxidação da glicose, sendo o agente oxidante o NAD+, que é dinucleotídeo, nicotidamina e adenina, que será reduzido em NADH. A energia liberada nesse processo é utilizada para a produção de 4 moléculas de ATP. Como foram gastos 2 ATP na primeira etapa, a glicólise apresenta um saldo energético final de 2 ATP. O piruvato ele permanece no citosol. Ele recebe elétrons do NADH e é convertido em lactato ou etanol e dióxido de carbono. Dependendo do organismo que estiver realizando esse processo, nele, o NAD+, é então reciclado e poderá ser utilizado novamente na glicólise. Aqui eu coloquei a fórmula química do piruvato. Aqui, mais uma resumidinha do processo de glicólise, né? A glicólise ela é um processo químico no qual fosfatos são incorporados a moléculas de glicose, favorecendo a sua quebra em 2 moléculas de ácido pirúvico. Aqui, a glicose, de um lado, tem 2 fósforos mais 2 ADP e eles são transformados em 2 ATPs. Do outro lado, tem 2 NADs e eles são transformados em 2 NADH. E ambos formam o ácido pirúvico. Agora, a gente vai falar sobre os tipos de fermentação. Temos primeiro a fermentação alcoólica. Na fermentação alcoólica, o piruvato ele é reduzido a etanol, no caso álcool etílico, num processo constituído por 2 etapas. Na primeira, o piruvato ele é convertido em acetaldeído, que é constituído por 2 átomos de carbono, e ocorre a liberação de dióxido de carbono. Em seguida, o acetaldeído ele é reduzido a etanol pelo NADH. Resumindo, o ácido pirúvico, cuja fórmula é
3 carbônico, C3, é descarboxilado, ou seja, ele perde sua hidroxila, gerando acetaldeído por meio da ação da enzima do piruvato descarboxilase, ausente em animais. A fermentação alcoólica ela é realizada por algumas bactérias, fungos e células vegetais. E a equação balanceada é essa que eu coloquei. Essa equação é a fermentação láctica, que é glicose mais 2-ADP mais 2-pi, se transformam em 2-etanol, 2 CO2 mais 2-ATP mais 2H2O. Aqui é a representação. Depois do ácido pirúvico, com a ação das leveduras, o ácido pirúvico se transforma em etanol mais CO2, gás carbônico. Aqui é a produção de gás carbônico durante a fermentação. Agora, temos a fermentação láctica. Bom, a fermentação láctica ela é realizada exclusivamente por ação bacteriana, no caso, os lactobacilos, e ocorre quando a glicólise tem como carboidratos a glicose ou a galactose, que são obtidas a partir da quebra de uma molécula de lactose, que no caso é o açúcar presente no leite, né? Na glicólise, com os derivados da lactose, temos a formação do ácido pirúvico, o ATP mais o ATP mais e NADH, em vez temos a formação do ácido pirúvico, do ATP e NADH2, em vez do NADH. Na fermentação láctica, o piruvato é reduzido a lactato, um composto semelhante a ele. E na equação balanceada da fermentação láctica, é apresentada nessa que eu trouxe. No caso, glicose mais 2 ADP mais 2 piruvato é transformado em 2 lactato mais 2 ATP mais 2 H2O. Aqui a fórmula. Voltando, depois do ácido pirúvico, com a ação de lactobacilos, o ácido pirúvico é transformado em ácido lático. E por último, a fermentação acética. Essa fermentação ela ocorre quando o etanol, obtido a partir da fermentação alcoólica, ele entra em contato com bactérias da família Pseudomonaceae, como a Actobacter ou a Gluconobacter. E essas bactérias elas transformam o etanol em moléculas de ácido acético, C2H4O2, por meio de um processo de oxidação. O ácido acético é um principal componente do vinagre. No caso aqui, o ácido pirúvico, com a ação das leveduras, é transformado em etanol mais gás carbônico, e depois, com a ação da bactéria Acetobacter, o etanol mais o CO2 é transformado em ácido acético. Eu esqueci de falar antes, mas na fermentação alcoólica, ela é muito comum a produção de pães, vinhos, cerveja e etanol. Já a produção láctica, ela é comum a produção de iogurtes e queijos. E como foi dito agora, na fermentação acética, é produzido o vinagre, o principal componente do vinagre, né? Aqui o crescimento da massa do pão decorrente de uma fermentação. Agora a gente vai falar da importância da fermentação. Bom, a fermentação, como a gente sabe, é um processo utilizado há milhares de anos pelo ser humano. Mesmo antes da nossa compreensão em relação a isso, já era utilizado para fabricar bebidas, como o vinho, a cerveja, e até mesmo alimentos, como o pão. E atualmente a fermentação ainda é utilizada na produção de alimentos, como podemos destacar, por exemplo, a utilização da fermentação láctica, que é na produção de iogurtes e queijos, como foi dito agora anteriormente. E a fermentação alcoólica na fabricação de vinhos, cervejas e pães. Já a fabricação do vinagre ocorre pela conversão do etanol em ácido acético e é conhecida como fermentação acética. Além disso, a fermentação ela também é utilizada na fabricação de medicamentos, como antibióticos e entre outros produtos,
como etanol, para se utilizar como combustível, acetona e o butanol como solventes. Isso tudo, todas essas fermentações que a gente falou, elas são realmente importantes na economia, porque como eu disse no início da nossa videoaula, a gente se utiliza da fermentação e a gente às vezes nem percebe, às vezes nem sabe, como foi dito, no pão que a gente come, no queijo que a gente come e assim por diante. Diferença entre fermentação e respiração celular. Por que eu coloquei isso aqui nessa videoaula? A fermentação e a respiração celular, elas são bem parecidas, no sentido de ambos os seres vivos que se utilizam desses dois, eles se utilizam para obtenção de energia, né? Só que a diferença é que um desses, no caso a fermentação, é um processo anaeróbico e o outro, no caso a respiração celular, é um processo aeróbico. Anaeróbico, relembrando, é quando não se utiliza oxigênio e aeróbico é quando se utiliza o oxigênio. Bom, a fermentação ela não apresenta uma cadeia de transporte de elétrons, como ocorre na respiração celular. O aceptor final de elétrons na fermentação é uma molécula orgânica e na respiração celular é o oxigênio. O processo de fermentação ocorre em apenas uma etapa, diferentemente da respiração celular, que ocorre em 3. Quando eu disse que o aceptor final de elétrons na fermentação é uma molécula orgânica, a gente sabe então que o oxigênio é uma molécula inorgânica. Logo, a respiração celular ela se utiliza de uma molécula inorgânica, enquanto a fermentação se utiliza de uma molécula orgânica. O saldo energético final da fermentação é um processo de degradação parcial da glicose e é de 2 moléculas de ATP, e ele é feito de 2 moléculas de ATP. Já a respiração celular, na qual ocorre a degradação total da glicose, o saldo energético final é de 32 moléculas de ATP. E aqui eu trouxe uma comparaçãozinha mais simples e mais objetiva e mais resumida a diferença entre respiração celular e fermentação. A respiração celular ela é aeróbica, ela se utiliza do ar, do oxigênio, e os resíduos, a sua sobra, ela gera gás carbônico mais água, e ela sobra mais energia para o uso. Já a fermentação ela é anaeróbica, não depende do oxigênio, seus produtos são o álcool etílico ou o ácido lático, no caso a gente viu também, e sobra menos energia para o uso. E agora, por fim, eu trouxe esse quadro comparativo entre os processos de fermentação e respiração celular. No caso da fermentação, o tipo de respiração é anaeróbico e na respiração celular é aeróbico. Já as suas etapas só tem uma, que é a glicólise, no caso da fermentação. Já na respiração celular tem a glicólise, o ciclo de Krebs ou o ciclo do ácido cítrico, e fosforilação oxidativa. Já o saldo energético, no caso ATP, a fermentação ela só produz 2 e a respiração celular é 32. Bom, gente, nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham absorvido o máximo de informação possível. Eu vou deixar aqui embaixo, no link da descrição, uma atividade com 10 questões objetivas para vocês resolverem. É uma questão avaliativa. E aí vocês vão analisar como vocês absorveram o conhecimento dessa aula, no caso, sobre fermentação. Então é isso. Eu espero que vocês fiquem com bons estudos, que vocês continuem se envolvendo, que vocês ainda continuem querendo saber mais, porque a educação é tudo, né, gente? A educação é a base de tudo. Então é isso, boa noite, boa tarde, bom dia para quem fica e bons estudos. Muito obrigada, tchau!